Olá, turma boa! Desejo que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a professora Ana Paula e, juntamente com a professora Joana Inês, estamos à frente da disciplina de redação na nossa escola e gostaríamos de dar boas-vindas a vocês ao terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre, nós vamos estudar o gênero textual artigo de opinião e eu estou aqui para apresentá-lo para vocês. O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto opinativo. Nesse tipo de texto, o autor vai defender uma ideia e essa ideia ela vai ser defendida por meio de argumentos. E esses argumentos eles vão servir de exemplo ou o autor vai utilizar comparações, pesquisas, dados, entre outros. Aqui nós temos uma breve apresentação do gênero textual. Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. O artigo de opinião, ele é um gênero textual argumentativo. E nesse tipo de texto, a pessoa que articula, o autor, no caso, articulista, vai defender suas opiniões com base na sua argumentação. E como eu já falei anteriormente, essa argumentação se faz através do uso de exemplos, pesquisas, dados, entre outros. O que é o gênero textual artigo de opinião? É um gênero opinativo, de cunho argumentativo, como já foi dito anteriormente. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, né? Então, ele vai apresentar a sua opinião, a sua ideia a respeito do assunto. O principal objetivo desse tipo de texto é informar e persuadir, ou seja, convencer o leitor sobre um assunto. Já que se trata de um texto da esfera jornalística, então ele é também informativo, além de ser um texto de cunho argumentativo. As características desse gênero textual: texto argumentativo, que defende uma opinião sobre um tema polêmico. Geralmente, os artigos de opinião, eles trazem temas de cunho social e esses temas podem ser polêmicos, na maioria das vezes. Circula nos meios de comunicação em geral, como, por exemplo, jornais, revistas, blogs, entre outros, né? Já que se trata de um texto, como já foi dito anteriormente, da esfera jornalística. Título do texto, né? O título é uma breve apresentação do que vai ser exposto no decorrer do artigo. Geralmente o título ele é provocador, vai instigar o leitor a querer ler o artigo. E exige a variedade padrão da língua, já que se trata de um texto da esfera jornalística, usa-se a norma padrão, a norma gramatical. Não é permitido o uso da linguagem coloquial, ou seja, a nossa linguagem do dia a dia. Ele é um texto mais formal. Agora nós vamos conhecer um pouco dessa estrutura do artigo de opinião. Aqui nós temos um mapa que explica um pouco sobre essa estrutura. Então, nós temos o título. Logo após o título, nós temos uma introdução. Nessa introdução, nós vamos encontrar o assunto e o ponto de vista que vai ser defendido. Ela é dividida em contextualização, né? Problema e a tese. O que é essa tese?
é o ponto de vista defendido pelo autor ou pelo articulista. A segunda parte é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, o autor vai expor a sua argumentação ou contra-argumentação em torno do assunto abordado. Ele vai tentar justificar e reforçar a sua tese, né? Ou seja, ele vai usar argumentos e justificativas para reforçar a sua ideia. E por último, a conclusão, né? Aqui, essa conclusão, ela pode apresentar uma solução, uma proposta, uma síntese ou um questionamento sobre o que foi discutido anteriormente. Então, é necessário que se faça o raciocínio argumentativo, ou seja, um passeio por tudo que foi argumentado no decorrer do texto até aqui, e o fechamento, ou seja, o grand finale, onde será apresentada a proposta, né, de solução, uma possível proposta. Agora, nós vamos ver cada uma dessas partes. A primeira delas, como nós já vimos, né, a introdução. Essa introdução ela vai ocupar o primeiro parágrafo do texto, porque é aí que nós vamos iniciar, ou seja, onde vai se apresentar a tese, o problema a ser resolvido. O parágrafo introdutório, ele deve ser norteador de toda a discussão que vem a seguir, ou seja, ao ler o parágrafo de introdução, o leitor ele já vai ter uma ideia de tudo que vai ser discutido no decorrer de todo o texto, de todo o artigo de opinião. Depois nós temos o desenvolvimento, né, que é aí que nós vamos ver que o articulista vai expor a sua argumentação em torno do assunto, vai justificar ou reforçar a sua tese, né, como já foi dito anteriormente. E o desenvolvimento é considerado a parte mais extensa do texto, porque aqui o autor vai utilizar um pouco mais desse recurso, né? Ele vai usar a argumentação, e para argumentar é necessário que se use uma boa parte desse texto. É o momento de argumentar, como já foi dito, né? Deve expor argumentos para convencer o leitor, ou seja, ele vai tentar sempre mostrar que a sua ideia está correta, ele vai tentar persuadir, convencer o seu leitor. Prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras, já que o articulista vai defender uma ideia, uma opinião com base no desenvolvimento e nas argumentações, e então ele tenta prender esse seu leitor nos argumentos. E a defesa de ideias. Por último, nós temos a conclusão, que, como já foi dito anteriormente, né, é o momento de apresentar uma síntese, uma proposta, uma solução para tudo que foi discutido no decorrer do texto. E aí é o momento de mostrar essas resoluções, né? E essa proposta de solução para o problema discutido no texto deve ser uma proposta que seja viável. E então, o artigo de opinião, ele é um gênero argumentativo, né, que pertence à esfera jornalística, como já foi dito anteriormente. E esse tipo de texto, ele se caracteriza pela exposição e defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. E aí, esse tipo de texto, às vezes, ele pode ocorrer em primeira pessoa, né, quando há um maior envolvimento emocional do autor na exposição do seu ponto de vista, mas na maioria das vezes o articulista ele tenta se colocar de forma objetiva, ou seja, impessoal, usando a terceira pessoa. Então, nesse gênero da esfera jornalística, há em geral, como nós já vimos anteriormente, o emprego da variedade formal da língua, tendo em vista que esse texto ele vai ser veículo de circulação e o público-alvo
ao qual o artigo se destina é um público que busca algum tipo de informação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Na próxima aula nós retomamos essa discussão. Até a próxima, bons estudos. Qualquer dúvida, sabem onde nos encontrar.